começar a nossa aula. Vamos ver o conteúdo da aula e, de repente, hoje a gente já inicia esse desenvolvimento aí no CAD para vocês poderem ter essa noção. Bom, projeto arquitetônico, locação e sistemas construtivos. Então, os dados que foram passados para nós, topográficos, eles podem influenciar as decisões a serem tomadas num projeto arquitetônico. Pessoal, isto é uma grande verdade, tá? Por quê? Você tem o projeto diretamente associado à sua topografia. Por exemplo, eu tenho um terreno com uma cota negativa no fundo dele de 5 metros. Eu tenho na frente cota zero e menos 5 lá no fundo, ou seja, uma pirambeira, né? E são vários terrenos que a gente encontra assim. Como eu posso ter, saindo em zero, 5 positivo? Então, pensar na concepção de um projeto de terreno plano é algo assim, fora da realidade. Ah, o meu cliente quer. Eu sempre digo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O teu cliente vai pagar a brincadeira? O problema é do teu cliente, faça o que ele está te pedindo. Mas você tem a obrigação de explicar para ele que esta opção que ele quer custará mais caro. Seja escavar o terreno e fazer muros de arrimos laterais, ou fazer muro de arrimo e fazer o preenchimento do terreno. As duas opções vão demandar custo, vão gastar dinheiro. Então, é de se pensar bem e explicar para o cliente. Ah, eu quero mesmo assim. Ok. É uma decisão do cliente. E seja ciente que vocês vão ter que fazer muros de arrimo bastante reforçados, vão ter que tomar todo o cuidado para fazer o preenchimento de material, tá? Para preencher o terreno com material, vão ter que tomar todo o cuidado, vão ter que se preocupar com drenagem, com tudo que envolve um aterro deste porte. Mesmo sendo uma residência, é uma movimentação de terra e um trabalho bem árduo. Por quê? Eu já vi, pessoal, coisas assim, esdrúxulas. O cidadão foi lá, fez uma casa e ele aterrou. Aterrou que nem o nariz dele, o engenheiro. Jogou terra lá e deu uma compactada com a máquina. O que aconteceu? Ele fez a casa, tudo bonito, fez uma piscina, ou seja, não era favela, não. Era casa em condomínio fechado, casa de 300 metros com piscina. Ok. Muro de arrimo. Nem vou me preocupar. Ele chegou no final do terreno e ele pegou e fez o corte ali no barranco, reduziu, deixou aquele em ângulo de 45 graus, ou seja, era para fazer um muro de arrimo de 2 metros, ele fez o muro de arrimo com 1 metro. E não fez muro de arrimo, fez muro normal. Resultado do servicinho mal feito. Não deu 2 anos da obra pronta, cedeu, desceu toda a estrutura da piscina. Toda a estrutura da piscina desceu. A piscina rompeu e toda a água foi parar dentro da casa do vizinho. Pensa no tamanho da dor de cabeça. Então, isto é um ponto a ser analisado, é um ponto a ser observado. Poxa, eu posso evitar um tipo de coisa desses para mim? Claro que pode. Posso evitar esse tipo de incomodação? Claro que pode. Né? Então, veja a influência dos dados da topografia no projeto. Então, exemplos que vocês viram. Aqui eu marquei um outro ponto que ele fala dos sistemas de fundação, né? Do edifício. Aqui ele está
trazendo uma observação interessante em relação ao sistema de fundação. Daí, agora a gente está falando de prédios, não mais de residências. Prédios, o que acontece? Qual é a lógica? Você usar o subsolo ou o térreo, em alguns casos, primeiro o pavimento também, para posicionar a garagem. Como assim, professor? Imagine que você está num terreno top, super mega valorizado no centrão da cidade, e você vai fazer o quê? Garagem no térreo? Não. Só se for louco. Ali você faz loja, coisa, né? Que vai te dar um retorno muito maior. E joga a garagem ou para o subsolo ou para o primeiro pavimento. Tem N projetos assim. É bem comum. Tá? Mas aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Neste térreo, com a loja e subsolo. Você pode até, no projeto arquitetônico, posicionar os pilares. Pode. E eu acho assim, até deve. Eu dei aula para turma de arquitetura algum tempo atrás, antes da pandemia, tá? E aí, os alunos de arquitetura, o que eu expliquei para eles? Olha, pessoal, vocês vai ter que ter pilar, vocês sabem disso. Vai fazer um prédio de 20 e poucos pavimentos, eu vou ter que ter pilares para segurar, né, toda essa carga. Então, por que não já pensar nestes pilares, mais ou menos a posição e mais ou menos como você vai fazer a distribuição? Porque você fazendo isso, você antecipa problemas, que é exatamente isso que eu marquei em amarelo, que traz a questão da influência da fundação no teu projeto arquitetônico. Tá? Por quê? O dimensionamento dos pilares será feito pelo cálculo estrutural. Evidentemente, o arquiteto ou quem fez o projeto arquitetônico do prédio colocou ali, vai ter um pilar 20 por 30, 30 por 30. Aquela dimensão é fictícia, né? A gente sabe que aquela dimensão ela vai vir do cálculo de concreto 2, unidade 3, para os alunos que estão fazendo concreto 2, aonde irão aprender a calcular pilares, tá? Então funciona assim. E de repente aquele pilar ali virou um 40 por 50, 60 por 80. Então, mas independente do tamanho, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar influência no projeto arquitetônico. Tá? Então, aqui ele traz uma observação em relação a materiais e fabricação. E isso é outra influência no projeto arquitetônico. Sim, sim. Vamos a um caso. Opa, estão me ouvindo, pessoal? Tá, professor. Eu estou ouvindo, mas não estou vendo nada, não. Eu estou ouvindo, normal. Normal. Tá. Não, é que apareceu uma tela estranha para mim. Ficou toda preta a tela, assim. Aí eu tomei um susto aqui. Eu falei, ué, será que caiu a conexão? Tá. Então, voltando, pessoal. Então, materiais que vão influenciar. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto de edificação com blocos de concreto, alvenaria estrutural. Você tem N limitações em relação aos blocos estruturais. Fachadas, por exemplo, tem vários limitantes, várias sacadas em balanço, etc., que você vai ter que cuidar. Não é uma coisa tão simples. Então, é uma limitação do material. Mas a limitação mais acentuada que nós encontramos é referente a pré-moldados. Por quê? Os pré-moldados, geralmente, ou classicamente falando, estruturas pré-moldadas não protendidas, ou seja, estruturas pré-moldadas convencionais, elas trabalham
com vãos de 5 metros. Então, ou seja, o projeto do prédio ele é todo traçado em eixos simétricos de 5 metros. Todo o prédio é traçado com eixos de simetria, tá? Então, todo o projeto. Então, o que acontece? Você vai ter uma estrutura modulada. Você pode fazer nesta estrutura modulada, por exemplo, apartamentos, salas comerciais. Está muito, muito na moda, pessoal. Pela velocidade de execução, o pessoal faz a estrutura, o prédio, todo ele pré-moldado com lajes alveolares, né? Quando estudamos tecnologia das construções, nós vimos esse tipo de laje. Quando nós estudamos concreto, nós voltamos a ver esse tipo de laje, mas é aquela laje, tá? Eu vou mostrar a imagem aqui, é aquela laje que possui furos no meio. Por que ela tem furos? Ela tem furos porque aquela parte do meio da laje não precisa preenchimento, né? Então, para quem está estudando concreto, quem não estudou vai aprender mais para frente. Mas para quem está estudando concreto, é só lembrar do quê? Ou quem fez resistência dos materiais, que eu acho que a grande maioria fez. Esta região central é a minha região da linha neutra. Logo, se eu estou na região central da linha neutra, acontece o quê? Eu não tenho esforços. Os esforços estão nas extremidades, os máximos. E olha a estrutura que eu me referi. Então, está muito comum o pessoal fazer o quê? Não está aparecendo nada para mim, não. Mais alguém não viu? Ou é um caso isolado? Alguém está vendo a tela? Eu estou vendo. Está aparecendo. É problema com o coleguinha. Ah, vai seguindo. Acontece. Digita no Google laje alveolar. E daí você vai ver o tipo de laje que eu estou falando. A-L-V-O-Lar. Tá. Digita no Google que você vai ver. Tá? Então, pessoal, a gente está falando o quê? O material que limita o projeto arquitetônico. Então, é bastante comum. O pessoal vai lá, compra uma estrutura dessa, de 10 pavimentos, prédio comercial. Para levantar essa estrutura, pessoal, é algo em torno de 45 dias. 45 dias a estrutura está pronta, exatamente como está ali na pintura. Montadas, tudo certinho. Aí eles vêm com a parte de vidro, fazem o fechamento com todo ele de vidro. Perfis, fixa o perfil metálico na estrutura, fecha inteiro de vidro. E aí, por dentro, eles usam drywall. Ou seja, a velocidade de execução de um prédio desses é brincadeira. Em 6 meses você está com a estrutura completamente pronta e funcionando. A fiação e tudo mais, professor, fixa na laje com presilhas, passa toda a tubulação e depois solta um forro de gesso, já era, fica muito bonitinho, esteticamente fica legal. E aí você olha num prédio desse, pessoal, você não sabe se você está num prédio de salas comerciais convencional ou de estrutura pré-fabricada. Mas, fato, ele terá a limitação do projeto, ou seja, é um material do qual limita o projeto. Reparem aqui, ó, nas imagens, são todos eles o quê? Quadrados. Tá? São todos quadrados. Por quê? Porque não tem como ser diferente.
Você não tem como ficar fazendo variações da forma e tudo mais, porque aí você complica a sua vida em relação ao pré-moldado. Tá? Então, é um exemplo clássico de limitação. Ó. Existe a possibilidade de utilização da pré-fabricação para cômodos com banheiros completos. Isso aqui, pessoal, e ele traz a questão modular. Esse sistema modular que ele está se referindo, existe. Aonde é utilizado esse sistema? A China utiliza muito. No Brasil não é comum. No Brasil não temos ainda essa cultura de uso. Por quê? O que acontece? Eu sempre digo, não existe almoço grátis. Ah, eu quero toda a minha estrutura pronta, pré-fabricada. Ok. Você vai ter que produzir isso em uma fábrica, num local, né? Vai para montar aquele kit, aquele módulo, para levar para a obra, certo? Então, no Brasil, não é algo que se usa com frequência. Na China, nós temos muito disso. Então, nós temos alguns exemplos de estruturas modulares, tá? Então, aqui, ó, olha só. Então, o módulo é feito usando steel frame e ele é feito para ir empilhando. Olha só. Evidentemente, no Brasil a gente não adota essa medida. Por quê? Simples assim. A brincadeira aqui sai cara. Sai mais caro fazer estrutura modular do que fazer a estrutura convencional. Mas sai bem mais caro, entenderam? Ah, é rápido? É rápido. Mas é caro. Então, o fator econômico é determinante para a inviabilidade no Brasil. Tá? Mas nós temos essa questão modular. Então, ele traz aqui, ó, que ocorre a maximização, que essas divisórias, e é verdade. É verdade, você tem toda uma maximização. Mas, na verdade, mas o que acontece é o custo. O custo acaba inviabilizando. Então, o módulo pronto. Agora, o módulo convencional, esse não. Esse é bastante utilizado. Bastante utilizado. Então, é comum vocês construírem, por exemplo, e vocês devem ver isso com bastante frequência, principalmente em obras, ou majoritariamente em obras o quê? Populares, tá? Então, eu estou pensando num produto popular, num produto para custar aí na faixa de 180 a 300 mil. É um produto popular. Né? Então, esse produto popular, que vai ter uma prestação média de financiamento de R$ 1.500, recentemente eu fiz uma pesquisa de mercado para um cliente, por isso que eu sei os dados assim, eu tenho eles em mente. Essa modulação, ela vale a pena? Com certeza, porque é o ganho de escala. Então, você vai lá construindo várias unidades iguais, você faz a repetição. Então, você tem ganho de escala, ganho de compra. É bem interessante, pessoal. É bem interessante. Tá? Então, aqui, ó, ele traz até um exemplo de repetição de módulos aqui. O gosto arquitetônico é duvidoso, né? Mas, enfim, é um exemplo de módulo. E aqui ele traz um lembrete bem interessante, e é verdade, sobre o projeto estrutural ele ser apenas
parte do projeto. Tá? E é verdade. Então, o projeto arquitetônico, quando eu não tiver limitantes como pré-fabricado, né? Ou como nós vimos agora há pouco, aqueles módulos metálicos ali, quando nós não tivermos esta situação, pensando em estruturas convencionais, nós temos a seguinte situação. Numa estrutura convencional, o que é determinante é o projeto arquitetônico, não o projeto estrutural. Tá? Então, o projeto estrutural ele é elaborado com base no projeto arquitetônico, nunca o contrário. Tá? Mesmo quando ele é pré-fabricado, o projeto arquitetônico ele já deve trazer na sua concepção tudo previsto. Todos os detalhes que vão impactar na obra devem estar previstos. Por quê? Por que deve estar previsto? Porque se você não fizer essa previsão, esta antecipação, você corre um sério risco de ter problemas. Tá? Então, a tecnologia hoje está evoluindo cada vez mais. A gente está indo na direção do conceito BIM. Tá? E as pessoas confundem muito o BIM com modelagem em 3D. Então, são coisas diferentes. Tá? Então, a modelagem em 3D, ela vem avançando, sim, avançando bastante, e associada ao conceito BIM. Não o contrário. Tá? Então, eu digo isso porque eu comecei a trabalhar com projetos em 3D em 96. Muitos aqui nem tinham nascido, mas eu comecei lá em 96 com AutoCAD, em 3D. Então, todos os CADs possuem um módulo 3D. E é relativamente fácil de você trabalhar com o 3D do AutoCAD. Ok? Só que hoje em dia nós temos softwares mais avançados. Então, o próprio Revit ele faz o quê? Ele não traz só o desenho como o CAD. Ele traz a possibilidade de você modelar a informação junto ao seu projeto. Tá? Então, isto é uma característica do BIM. Então, não confundam isso. Modelagem tridimensional com o conceito BIM, o Revit, o uso de ferramentas BIM. Tá? Então, por quê? Esta confusão é bastante comum, é muito comum, o povo erra muito, começa, não, 3D, BIM. Eu não digo cliente, que não tem obrigação nenhuma de saber, eu digo engenheiros, pessoas do meio erram. Então, cuidado com essa informação. Tá? E ele traz o projeto estrutural, mas eu vou além. Projeto estrutural, o elétrico, o hidráulico, o incêndio, todos eles são projetos complementares. O próprio nome já diz, complementar. Né? Então, os projetos complementares, eles complementam o arquitetônico. Por isso, eu insisto para vocês pensarem, quem for para a área de projeto, em fazer o projeto arquitetônico. Por quê? Porque, pessoal, o projeto arquitetônico é quem agrega maior valor. Professor, mas eu vou competir com arquitetos. Professor, porque não sei o quê, porque arquiteto não sei o quê, não sei o quê. Ok, é verdade. Tem toda essa concorrência. Mas tem projeto arquitetônico que arquiteto não mete a colher de pau. Que projeto? Projetos arquitetônicos industriais. Projetos industriais não é praia para arquiteto. Tá? E geralmente são estruturas, como é que vocês imaginam indústria?
É barracão, é otimizado, é estrutura retangular, mas não quer dizer que não precise de projeto. Não quer dizer que não dê uma boa grana, tá? A parte elétrica, essa é a parte engraçada da história. A parte elétrica foge da nossa mão. Foge da nossa mão por quê? A indústria vai demandar muita carga, mas muita carga mesmo. Ao demandar muita carga, a gente acaba não tendo a possibilidade de mencionar. E uma coisa muito curiosa, que eu me espantei quando cheguei em Minas. Engenheiro civil, no resto do Brasil, em qualquer outro estado, faz o projeto elétrico. Até 50 kVA. Tá? Professor, o que dá 50 kVA? Pensa num predinho aí de 4, 5 pavimentos, 6 pavimentos, 20, 30 unidades. Né, unidades, sim, de 2, 3 quartos, tal. Pensa em coisa chique. Aí você tem que reduzir o tamanho. Mas, pô, se eu pegar casas, não existe uma casa que extrapole esse limite. Tá? Então, veja, eu já fiz escola, casas, hospital, um monte de projeto elétrico. Um monte. Já fiz um monte de projeto elétrico, pessoal. Um monte mesmo. E aí, o que acontece? Em Minas, o engenheiro civil não pode fazer projeto elétrico. Não pode fazer porque o CREA de Minas não deixa. Foi o que me falaram. Né? Que ocorreu uma deliberação do CREA e não pode. Mas, na indústria, você acaba ficando sem o projeto elétrico. Por quê? Porque a indústria vai demandar muita carga, você precisa de central, precisa ter Swift de cargas. Nossa, é muito mais complexo do que a gente trabalha, tá? Com a parte elétrica. E vocês têm, inclusive, vocês têm a disciplina de projeto elétrico. Eu não sei em qual semestre, mas vocês têm. Paulo, você está já no final. Já teve a disciplina de projeto elétrico? Vai ter? Como é que está? Não sei. Pela grade eu não vi essa disciplina, não. Só se é uma que é de escolha, né? Tem uma matéria do 10º que a gente escolhe qual vai fazer, entendeu? Entendi. Aí pode ser Na essa. minha grade tem. Na minha não tem, não. Na tua tem, Juliano? Tem. Tá lá, não nessa assim, mas eu tenho uma matéria para fazer. Eletricidade. E eu estou fazendo princípio de eletricidade agora nesse período. Não, mas é instalações elétricas. Ah, tá. Deixa eu conferir aqui. É instalações elétricas. Eu não sei, pessoal, olha, vamos lá, 2 anos atrás. Mais ou menos. A gente fez como física. Não é física, é projeto elétrico. Fica calculando a corrente, tensão. Não, você dimensiona, você faz ligação de disjuntor, quadro de luz, tomada, posicionamento de iluminação. Posicionamento não, mas a gente só calculou carga só. Teve uma matéria, eu esqueci o nome dela. Tá. Com o Pablo, professor Pablo. Quando eu dou essa disciplina, adivinha. O que vocês têm que fazer? Adivinha. Fazer projeto, é óbvio. E se é projeto, é projeto. Eu vou abrir um projeto. Vou pegar um projeto qualquer aqui e vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Porque é uma coisa muito estranha. Eu acho que vocês estão comendo bola. Eu acho que vocês estão Professor, eu olhei aqui, tem instalações, sim. Tem instalações elétricas, né? Tem, no 10º. Ah, bom. Porque não fazia, não estava fazendo sentido. Não estava fazendo sentido mesmo, uma coisa assim que meio fora, né?
Ô, Jefferson, Ah, estrutura de madeira, estrutura metálica, você também dá? sim, Deixa eu ver outra matéria aqui, fundações. sim. E Tudo que tem uma pega aqui. cálculo e projeto são matérias minhas. Agora, Mas e essa aqui parece ser difícil, hein? fundação, Estruturas hiperestáticas. Estruturas hiperestáticas vêm depois de estruturas isostáticas. Eu tô fazendo isostática já. Ué. Então, é a sequência. a próxima é hiperestática. A próxima é hiperestática. E instalações elétricas. Isso. Daí vem na sequência. Essas matérias, se não vir de São Paulo, tá bacana, porque se vir de São Paulo é difícil. A de fundação tá vindo de São Paulo pra gente. Eu falo a prova vem regaçando, velho. É, Na verdade, eles fazem tudo, né? A matéria online, acaba que a gente nem assiste aula, não tem nada. eu estou abrindo um projeto elétrico aqui para mostrar para vocês o que é projeto elétrico. A disciplina essa disciplina aqui é de projeto. Então, esse projeto elétrico faz parte. Isostática, vocês já fizeram? Ó, então, pessoal, Acho que foi a primeira olha só. sim. Então, tá aqui o projeto elétrico. Vamos lá, deixa eu pegar. Olha só. Então, Desse jeito aí a gente não fez, não. ó. Então, aqui, ó. Aqui você tem um circuito, tá vendo? Ó, o circuito 1, por exemplo, ele tá ligando essa lâmpada, essa arandela, tá? Aí o circuito 1, ele liga a arandela. Ah, o circuito 1 é iluminação. Vamos lá, vamos pegar o 2. O 3, ó. O 3. Então, o 3, ele está pegando essa tomada, pegando essa outra tomada. Ó, 3, tomada, tomada. Olha só, a fiação, ó. 3, né? Aqui ele está com 2,5 milímetros. Aí esse cara vem para onde? Ele vai vir para o quadro, ó. Esse quadro aqui, ó. Tá? Aí eu vou ter aqui, ó. No quadro de cargas, ó. Potência, tal, tudo mais, tudo certinho. Quadro de, né, os quadros de carga. E aqui a distribuição dos disjuntores, ó. Tá? Então, isso é o projeto elétrico. Olha aqui os quadros, ó. Então, todo o circuito é representado. Outro pavimento e assim vai. Todas as ligações, os quadros. Então, isso é projeto elétrico. Então, o que resumindo, professor, então, alguém falou sobre corrente, etc. e tal. O que eu tenho aqui? Ampere. Ampere é o quê? Corrente. Isso, corrente. Isso. O que eu tenho aqui? Potência. E eu vou trabalhar numa voltagem específica. Por exemplo, eu posso estar trabalhando com 110 ou 220. Certo? Potência dividido pela corrente, né? Isso. PUI. PWI. PUI. Né? É o triângulozinho. Isso. Aí o que acontece? Você usa aquelas formulazinhas besta e ainda tem uma outra que determina resistividade, aí você determina o quê? A seção da tua fiação. Bitola. A bitola do fio, como queiram chamar, mas eu prefiro chamar de diâmetro. Né? Então, ou seção, que é melhor ainda, mais clássico, seção do fio. Aí você precisa ter o quê? Na prática, é a seção do fio. O pessoal usa uma tabelinha, né? Na prática, usa tabelinha, não. Na prática, usa o computador mesmo, usa software. Tá? Mas na disciplina, vocês fazem tudo na mão. Ninguém morre.
Então, o que acontece? Dimensionou a fiação, eu preciso proteger o sistema. Com o que eu protejo o sistema? Vamos. Disjuntor. Isso. E como é que funciona um disjuntor? Ele permite a passagem de até uma certa corrente. Até Não. 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 O disjuntor, ele funciona desta forma. Mas não é assim o princípio dele. Vamos lá. Eu estou com uma corrente. Nós somos engenheiros. Vamos evoluir além. Vamos melhorar essa resposta. O meu fiozinho de cobre está passando o quê? A energia é o quê? Fluxo de elétrons. Né? Corrente. Não, né? É fluxo de elétrons, certo? Certo. Quanto maior a intensidade de corrente, ou seja, maior a intensidade de elétrons, eu vou causando o quê? Calor. Calor, aquecimento. Então, se eu tenho uma sobrecarga, eu superaqueço a fiação. O disjuntor faz o quê? Desarma para bloquear um curto-circuito. Este é o princípio de funcionamento do disjuntor. Interessante, né? Sim. Mas tem alguns modelos diferentes, né? Demais. Não, tem variações, mas o princípio é este. É o mesmo. O princípio é o mesmo. Hoje em Tá? dia eles utilizam muito o DR, né, professor? Porque... O que é o DR? O que é o Oi? DR? O que é o DR? Ó, é um disjuntor lá, ele é meio que tipo de emergência, assim, vamos dizer. Qualquer carga de fuga que tiver, ele já, já desliga o sistema todo. Na verdade, o DR é um dispositivo de proteção Então, ele protege todo o circuito, né? contra surtos de corrente. Muito bem. Ok? Então, é isso a função do DR. Deixa eu ver. Faz tempo que eu fiz esse projeto, em 2011, agosto de 2011, há 10 anos atrás. Então, mas eu tenho DR nele. Esse hoje em dia estão usando, eu já usava há 10 anos atrás. Aonde está, não sei te dizer, mas tem DR nele, que é o dispositivo de proteção contra surto, tá? Então, pessoal, estou procurando ainda. Acho que não vai ter aí nesse projeto, não, hein? Tem sim. Tem sim. Dura é achar onde, né? Onde que... olha quantas unidades são aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 16 apartamentos. Mas ele tem DR, sim. Ele tem... Eu coloquei por quadro. Por andar. Deixa eu ver. Na legenda ali vai estar citando ele qualquer coisa, não vai estar, não? Não. É legenda de peças. Porque ele é um disjuntor igual aos outros. E funciona igual aos outros. Certo. E ele só é a proteção de surto. Mas, enfim. O projeto com DR, eu fiz ele com DR. Eu fiz ele com DR, mas, enfim, não estou achando aqui, pessoal. Tá. Mas o DR, ele funciona como um dispositivo de proteção contra surto. O que é o surto? É uma variação elevada de corrente, ele protege o circuito. Tá? Então, ele protege o circuito. É bem interessante. É bem interessante, é bem legal. Voltando.
Eu já peguei um caso uma vez, ô professor, e o parafuso do telhado estava encostado no cabo da iluminação. Qualquer chuvinha que dava, desarmava o DR. Porque daí qualquer chuvinha que dava, qualquer surto de variação de energia desarmava. Faz sentido. Então, pessoal, aí tem algumas coisas que vocês vão ver só para finalizar sobre essa parte elétrica. Vocês vão ver na disciplina, mas algumas coisas, erros comuns de residência, para vocês terem essa noção geral. O que o cara faz? Ah, minha rede está caindo demais, eu ligo o ferro, ligo o chuveiro e cai. O que o meliante faz? Troca o quê? Disjuntor. Isso. Resolvido o problema. Resolvido o problema? Não. Não. Ou seja, você vai continuar tendo aquecimento da tua rede e risco de incêndio. Né? Você simplesmente aumentou a quantidade de ali. Ou seja, o que é o correto a ser feito? Trocar a fiação. Né? Então você troca a tua fiação e você resolve o problema. Outra coisa, você tem... vocês viram ali, tinha umas siglas ali, RST. Por quê? Porque são 3 fases. Né? Um projeto dimensionado trifásico. Ou seja, você distribui a carga pelas 3 fases para fazer um balanço mais adequado, uma coisa mais robusta, para não ter problema de queda de energia. Ok? Então, isso é outro detalhe interessante que você pode utilizar. E você pode, inclusive, criar situações das quais você tem 220 volts, mesmo tendo só 110. Como que você faz isso? Você sempre vai ter 2 fios, um neutro e um fase. Então, aí você usa 2 fases, você passa a ter o 220. Então, são coisas que vocês aprendem na disciplina de instalações elétricas. Eu mostrei por quê? Porque faz parte da disciplina projetos, faz parte da disciplina de projetos. Esse entendimento, olhar as outras disciplinas. E aqui ele traz justamente isso, a questão do conceito BIM, que ele faz essa intercambiedade, a troca de informações. Então, você desenvolveu, digamos que alguém desenvolveu o arquitetônico, alguém desenvolveu o elétrico, alguém desenvolveu o hidráulico, ou seja, várias pessoas trabalharam em conjunto. É normal isso em prédios, tá? Então, assim, eu tenho um prédio do qual eu estou participando do projeto. Eu posso estar com o estrutural, posso estar com o hidráulico. É difícil uma pessoa ficar com todos os projetos. Ok? Pode acontecer? Pode. Mas não é o comum. Então, aí você tem que fazer uma compatibilização de projeto. É uma reunião da qual senta o arquiteto. Eu já participei de algumas reuniões dessas. Isso, eu era estagiário, né? E acompanhava. E eu desenvolvia, na época, eu comecei desenvolvendo o projeto hidráulico de incêndio. E aí, a gente sentava para discutir. Aonde que vai passar isso, aquilo? Não, aqui eu vou passar os pilares aqui, tal. Quem falava primeiro era o estrutural. Depois vinha elétrico, hidráulico, né? E a parte de incêndio. Mas, enfim, você fazia uma reunião de compatibilização ali no papel. Cada um com a sua prancha e ia marcando onde é que ia descer a tubulação. Sinistro, né? Pensar hoje na tecnologia BIM, você tem a compatibilização feita em 3D e o software chama de clusters ou interferências, quando coincide a passagem de uma tubulação numa viga, tal, num ponto que não é possível. É umas coisas muito loucas, muito legais, assim, que a tecnologia permite este ganho de tempo e este avanço. E evita problemas na obra.
Porque quando não ocorre a compatibilização de projetos, era comum problemas na obra. O cara foi lá e projetou todo o hidráulico, tudo feliz, contentão. Chegou na hora, né? A equipe chegou para o executor, opa, tem um pilar aqui. Opa, nesse ponto aqui eu não posso de jeito nenhum atravessar a viga. Porque se eu atravessar a viga aqui, opa, aqui não, vai fragilizar a estrutura. Então, são N situações das quais você não pode se permitir na tua obra, né? Isso gera transtorno, gera dor de cabeça. Então, a tecnologia BIM, ela veio para facilitar, devido a este ganho de performance. Então, o que acontece? Ele traz aqui, aqui algumas dicas do Revit. Eu vou trabalhar com o CAD primeiro, para vocês verem corte, ver tudo certinho como é que faz. Por quê? Eu estou fazendo meu projeto na mão. Não tem problema, dá para fazer corte na mão. Eu estou fazendo CAD, não tem problema, dá para fazer. Depois eu vou trabalhar com Revit. Não tem problema nenhum. O Revit vai te gerar o corte automático? Sim. Mas você pode, né, ter esse aprendizado que vai ajudar vocês, inclusive na leitura dos cortes. Tá? Então, ele está trazendo aqui dicas de você fazer eixos na tua estrutura para você trabalhar. Então, esses eixos, pessoal, eixos de locação, em tecnologia eu mostrei para vocês, né? Mas eu vou mostrar novamente aqui, pegar um projeto aqui. Pegar um projeto e mostrar para vocês os eixos. Eu achei um aqui que eu vou mostrar daí na sequência, o elétrico, que é de uma casa. Porque eu mostrei de um prédio, ele é mais complexo. Opa, não. Carregou a pasta e não o projeto. Aqui o projeto. O CAD está carregando ainda. Há de ter um pouco de paciência. Aqui. Beleza. Olha só, os eixos são isso aqui, pessoal. Ó. Eu numero. Na horizontal, eu uso números. Na vertical, letras, tá? Então, repare que ele passa pelo centro do pilar. E ele traz a cota aqui, ó. Então, todos os pilares, eles estão posicionados em função ao eixo. E aqueles que estão deslocados, eles trazem a cota de deslocamento. Então, ele está trazendo lá a importância de você traçar esses eixos. Olha só. Uma vez traçados os eixos, você vai posicionar as vigas em função dos pilares. Porque você criou os eixos. Você criou todo o teu sistema. Daí, ele vai ser posicionado em função dos pilares. Ok? Então, isso é o sistema de eixos. A própria execução da obra vai obedecer a essa lógica. Por quê? Quando você vai a campo, você vai marcar os eixos, você vai fazer o gabarito,
Isso é estudado em tecnologia, tá? Mas você faz o gabarito aqui, traça as linhas, e as linhas, daí você posiciona o centro dos pilares. Tendo a posição do centro dos pilares, neste caso em particular, é um sistema estaca-bloco. Mas ele poderia ser tubulão, não poderia? O que eu faria? Se fosse tubulão, no eixo do pilar, eu posicionaria o tubulão. Simples assim. Sem muita frescura, sem muito detalhe. Se fosse sapata, mesma coisa, tá? Então a gente passou pelos tipos de estrutura. Eu vou agora mostrar para vocês o elétrico deste projeto, porque é um elétrico mais fácil de visualizar, por ser residência, tá? Então, olha só. Então, nós temos aqui o elétrico. Eu vou mostrar, antes de mostrar, só deixa eu pegar aqui. Tá. Aqui é a casa. Essa casa eu projetei e executei. Essa é a casa, tá? O que tem de legal nessa casa é essa viga aqui. Se eu não me engano, é para ser 7 metros de volta. Então, nós temos, inclusive, o arquitetônico dela. Tá. Aqui, ó, a planta de locação. Tá mostrando nada não, professor. Não sei se é só para mim. Ah, não, desculpa, não está mostrando para ninguém. Olha só. Aqui, ó. Planta de locação, tá? As regras da prefeitura, da cidade que foi construída, a obra. Cada prefeitura tem uma mania, uma loucura. Olha só. Aqui é a casa. Nada muito complicado, nada muito... Casa simples. Sobrado. Aqui essa sala tem um pé direito elevado. Isso é interessante por quê? Por causa do corte, olha os cortes. Olha aqui o aterro que foi feito. Né? Ah, o cliente pede com aterro. Ok. O cliente pede com aterro, você faz o aterro. Mas repare que ele... Aqui na frente até dava uma cota elevada. Mas aí depois ele vai baixando. Ó, 60 de cota. Não é grande coisa. E daí aqui, ó, aquela parte elevada. Legal. Aí, ó. Dá para usar esse projeto para mostrar para vocês. Então, o elétrico dele. Repare que já é um elétrico bem mais simples. Né? Então, um elétrico bem mais simples, ele vai ter dois... Esse aqui é o padrão, é o desenho do padrão, a entrada de energia, né? Daí aqui, o primeiro quadro, tomadas de iluminação. E aqui, o segundo quadro. Geralmente, o quadro a gente posiciona no centro da edificação, para depois fazer a distribuição para os demais pavimentos. Ó. Aqui o quadro. Em verde aqui, é comum, é de praxe a gente deixar para TV a cabo, enfim, tudo que você quiser de fazer de acessórios, tá? Aí você deixa todos esses acessórios. Então, aqui foi calculado distribuição das fases. Calculado aqui.
Então, eu tenho 600 watts, 10 amperes, 1,5 de fio. É o quadro de disjuntores. Na verdade, aqui, ó, mesma coisa. Então, é algo relativamente simples, um projeto assim residencial. Fica mais fácil de enxergar. Ok? Então, beleza. Visto o projeto. Nossa, deixa eu só fechar aqui, pessoal. Porque senão eu abri 3 projetos, 3 pranchas de CAD distintas, o coisa carrega todas elas, o Teams. Aí vira uma bagunça que eu não consigo achar a apostila. Aqui, voltamos. Então, os eixos que ele falou para criar, tá? Então, após a criação do eixo, você pode fixar ele para você travar o teu projeto e fazer toda a distribuição do projeto em si. Ok? Então, pessoal, o conteúdo da aula, dessa aula, fechou aqui. Tá? Aqui a gente terminou a 2.3. Evidentemente, vocês viram que nós vamos ter feriados na terça-feira. Dia 2 de finados vai cair na terça. Né? Então, nós vamos fazer o quê? Silenciei, porque alguém estava com o áudio aberto, escutando música. Muito legal. Então, nós vamos ter feriados. Feriados que vão cair na terça, como a gente já teve, 7 de setembro, 12 de outubro e assim por diante. Em virtude disso, nós vamos ter que dar uma adiantada no conteúdo. Tá? Então, por que eu estou avisando isso? Eu vou parar a gravação da aula para iniciar a próxima. Estou